Nós estivemos falando nesses programas, eu, doutora Márcia Caldas, doutor Alberto Veloso, doutor Pujol, doutor Braga, doutor Léo Cardon, doutor Edilson Furlim, sobre o desenvolvimento da criança, desde lá a gravidez e os primeiros anos de vida. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quando esse desenvolvimento não se dá da forma mais adequada, ou quando o relacionamento entre pais e filhos não acontece da forma ideal. O que nós podemos ter nesses primeiros anos de vida e no começo da vida que possa levar a rupturas de relacionamento e depois que se perdem dos laços de amor. Já na gravidez eu posso ter sinais que são de alerta tanto para essa gestante como para o seu parceiro ou para os profissionais que estão atendendo esse pré-natal, que a vinculação mãe-bebê não está acontecendo, mãe, bebê e pai. E seria muito importante que a gente pudesse reconhecer para que se procurasse ajuda. Como um exemplo, aquela mulher que fica grávida e demora muito para saber que está grávida. Eu já tive pacientes que só descobriram a gravidez no 7º mês. E eu dizia, mas nossa, o bebê com 4, 5 meses começa a se mexer muito e com 7 meses ele pula na barriga. E como que essa mulher, o quanto ela era difícil para ela aceitar a gravidez, não porque ela era uma pessoa má, não porque ela realmente não queria esse bebê, mas realmente foi um bebê que foi para ela muito difícil de aceitar, que veio na hora errada. E por isso ela escondeu dela, de todos, mas principalmente dela. E quando eu perguntei, mas como você não sentiu a barriga crescendo, o bebê se mexendo? Ela dizia, doutora, eu tinha tantos problemas, estava tão ocupada que eu nem me enxergava. Então, na verdade, era um problema dela e que se a gente não percebe, isso vai romper todo um relacionamento de amor que sempre deve existir entre a mãe e o filho, entre a mãe, o pai e o filho. Então, nós temos que estar atentos a esses sinais. Ainda 60% a 70% dos bebês nascem sem ser planejados, com todos os métodos anticoncepcionais e as possibilidades no sistema público de saúde mesmo, da gente poder planejar essa família, para que esse bebê venha no nosso momento ideal de casal. Infelizmente, nem sempre isso acontece. O importante seria que, a partir da vinda do bebê, ele seja aceito. Às vezes eu posso ter problemas na gravidez, como doenças, e até relacionar aquele mal-estar, eu como grávida, relacionar o mal-estar como uma culpa do bebê. E eu começo a me distanciar dessa pessoa que está dentro de mim e que me faz mal, o que não é verdade. A gravidez, ela em mais de 90%, é um processo fisiológico e que não traz nenhum dano à mulher, ao contrário, ela amadurece com a gravidez, ela se embeleza com isso. O seu corpo depois da gravidez vai ficar muito mais bonito. Então, às vezes, eu também tenho histórias familiares que me são contadas na gravidez, ou eu vejo filmes, ou eu vejo novelas que me contam sempre de dificuldades. E esses fantasmas podem acompanhar uma grávida e se transformar num peso tão grande que ela pode não suportar aquela gravidez. Então, nós temos que estar alertas a isso e que as grávidas procurem um pré-natal, conhecer sobre o desenvolvimento desse bebê no útero, que é maravilhoso, e também poder curtir esse bebê sem que esses fantasmas interrompam esse relacionamento. Seria muito importante que as mulheres, a partir do momento que desejam ser mães, sejam maduras suficientes para isso. E a maturidade não depende tanto de idade. A gente sempre fala a adolescência como uma situação de risco na gravidez. Ela é por todo um despreparo, por um corpo ainda não pronto e também pela imaturidade de uma personalidade que está se formando. Mas às vezes a gente se surpreende com adolescentes que assumem muito bem a gravidez e o seu filho e cuidam muito bem.
Do mesmo jeito, a gente pode se surpreender com mulheres maduras em idade e que não conseguem assumir aquele filho como seu. Então, não existe um perfil determinado, eu não posso falar de uma lista de fatores que identificam uma gravidez e uma mulher que vai ter mais problema. Mas é claro, eu posso identificar situações de risco. Então, como essa imaturidade para ser mãe e pai, aqueles que não estão preparados para isso, as pessoas que têm problemas emocionais, as pessoas que têm dificuldades familiares de relacionamento e até às vezes usam o filho como uma forma suposta de acertar esses distúrbios de relacionamento entre um casal. A criança nunca vai ser uma solução para isso. Nunca. Ela nunca deve ser escolhida como aquele que vai unir um casal, porque isso não acontece. Ao contrário, vão ser 3 a sofrer. Então, e também eu não posso dizer que existe uma personalidade perversa dessa mulher que determine uma ruptura de vínculo com seu filho. Ao contrário, também, até às vezes aquele bebê muito desejado, que se fez tratamento, que se esperou muito, ou que um casal que já teve perdas anteriores, eles passam a pôr em cima desse bebê todas as suas expectativas de vida. E ninguém merece isso. Porque quando eu ponho todo o meu desejo de viver no outro, eu sufoco a vida do outro. Então, a gente tem sinais de alerta aí, a gente pode ter situações de risco que seria importante identificar, para que se possa trabalhar isso antes do bebê nascer. Eu posso ter sinais como esse reconhecimento tardio da gravidez. Outros sinais seria a falta de reconhecimento do bebê como uma pessoa. Aquela mulher que quando se pergunta a ela se o bebê está crescendo, e normalmente as grávidas têm muito orgulho de dizer isso, né? Olha minha barriga, olha como ele está grande ou ela está grande, já se dá nome ao bebê, os pais conversam com ele, isso é muito importante que se faça. O bebê escuta bastante dentro do útero, escuta a voz da mãe o tempo todo, os sons da mãe, tanto que quando ele nasce, ele não confunde a voz da mãe. Mesmo quando eu atendo os recém-nascidos e converso com eles logo que nasce, eu digo, seja bem-vindo, eles não trocam a voz da mãe. Eles vão se acalmar a hora que eu coloco no colo da mãe e ela começa a conversar com ele. Então isso é muito lindo, porque é um reconhecimento da afetividade que ela tinha com esse bebê já dentro do útero. E às vezes eu tenho aquela mãe que diz, não, ele não se mexe, eu tenho cólicas, eu tenho dor. Ele não está crescendo, eu estou gorda, enorme, feia, horrorosa, que ela relaciona sempre a gravidez com uma sensação de dor, ou de risco, ou de sofrimento. Se alguma grávida se percebe assim, ou se algum profissional identifica, ou a família identifica numa gestante esses sinais, ela está precisando de ajuda. Às vezes o apoio maior do parceiro, o apoio familiar, às vezes uma orientação médica, alguma coisa está faltando para que essa parceria dê certo. E é importante que, a partir desse nascimento, esse casal realmente se ocupe do filho e aceite esse bebê do modo que ele veio. Moreno ou loiro, de olhos escuros ou claros, menino ou menina, e que não se traga para ele o sonho nosso da infância, da adolescência, porque senão ele nunca vai ser satisfatório, ele nunca vai ser suficiente para nós. Porque sonhar é fácil, eu posso sonhar com um bebê maravilhoso, lindo, poderoso, de tal peso, de tal... E de repente eu tenho um bebê que não é tudo aquilo, mas com certeza vai ser um bebê muito especial. Mas ele está ali, é concreto, e é esse bebê que nós temos que ser capazes de enxergar, para que ele possa olhar para os seus pais e perceber que ele é aceito do jeito que ele é. A maconha, a cocaína, o crack, agora o êxtase, e nós temos uma coleção enorme delas. Hoje se considera um maltrato, uma violência da mulher contra o seu bebê intraútero, o uso delas. A gente está tentando muito a possibilidade
de enquadrar isso num delito mesmo, quando se tem uma grávida que, apesar de todos os tratamentos, de todas as informações, ela insiste em usar essas drogas por uma incapacidade sua de sair do vício. É uma mulher que precisa de muita ajuda. Então, não uma criminosa, mas uma pessoa com uma fragilidade emocional que não consegue nem cuidar de si mesmo, muito menos do seu bebê. E o bebê tem direito à vida. Então, às vezes, dentro do vício, essas mulheres chegam a dizer, mas eu tenho as minhas escolhas. Ela até teria, se não estivesse gerando uma vida. E dessa vida ela tem que ser responsável. Então, todas as drogas ditas ilícitas, elas podem levar à malformação fetal. Ou uma dificuldade na adaptação da vida extrauterina. Nós podemos ter um bebê, já nas primeiras horas de vida, fazendo síndromes de abstinência, que é um quadro terrível, com crise convulsiva, irritabilidade acentuada, como se fosse um quadro de meningite. Então, com muito sofrimento para o bebê, pela falta da droga que ele foi viciado intraútero. Então, as mulheres têm que saber que a hora que ela gera um bebê, ela está criando uma vida e que tudo que passar por ela vai passar para o bebê. E daí ela tem uma responsabilidade dobrada, tanto de se cuidar como cuidar dessa vida, que ela vai ser responsável pelo seu potencial. Ele possa ser acolhido do jeito que ele vier. Alguns poucos bebês podem vir até com malformações ou com alguma doença ou deficiência. Esse é o bebê que essa família teve. E o importante é que se tenha um lugar reservado para esse bebê. Não só na casa, no bercinho, não só num quarto, como os brinquedos, mas também na vida desse casal. Me surpreende, às vezes, casais onde os dois trabalham 12 horas por dia, 14 horas por dia, vão ter um filho e não se organizam para ter um tempo de estar com esse bebê. Então, o bebê precisa de atenção, ele precisa do cuidado. Como nós falamos, aquela ideia do instinto materno, o bebê nasceu, eu vou adorar para o resto da vida, não é tão fácil assim. Eu preciso cuidar para me apaixonar. Eu preciso perceber meu filho evoluindo até para saber como cuidar. E daí a importância do par, do pai e da mãe. Se eu largo isso para terceiros, se eu acho que o outro vai ser melhor do que eu mesma para cuidar, como às vezes acontece, então, às vezes no cansaço do pós-parto, às vezes naquela dificuldade pela fragilidade do bebê, eu acho até que uma avó, uma tia mais experiente ou uma babá vai saber acolher melhor meu filho. Não. Quem melhor acolhe o bebê é a mãe e o pai. E isso é o mais importante que a gente tem em mente. Se eu vou ter um filho, eu tenho que ter um espaço para ele na minha vida, que é um espaço para sempre. A partir do momento que eu me torno mãe e pai, isso é uma realidade que nunca vai mudar. Sempre aquele vai ser meu filho ou minha filha e eu sempre vou ser a mãe ou o pai dele. E isso é uma realidade e uma concretude que nós temos que ter para que a gente possa planejar essa vida com esse trio e que sempre os laços sejam laços de amor.